Grind é uma característica comum dos JRPGs, que divide bastante a comunidade do gênero. O significado de grind em videogames é basicamente repetir a mesma coisa o tempo todo a favor de um certo fim. Tipo quando você não é forte o bastante para algum chefe ou área e fica batalhando o tempo todo para poder upar e finalmente poder passar de uma determinada parte que você não conseguia antes. Ou quando você está lutando contra os mesmos inimigos há quase uma hora, querendo um item raro que simplesmente não dropa ou fazendo a mesma quest o tempo todo para ganhar uma grana. Exemplos de jogos com bastante grinding são os primeiros Dragon Quest, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy V, Disgaea, Shin Megami Tensei e, dependendo da forma que você jogue, Etrian Odyssey. Tem algumas pessoas que já desistiram de um jogo por ele ter muito grinding, ou que simplesmente fecharam uma área ou derrotaram monstros muito acima do nível dos personagens dela pelo puro poder da teimosia, morrendo várias vezes no caminho. E tem pessoas que, por exemplo, zeraram Shin Megami Tensei Nocturne em 100 horas, um jogo que é zerável em 50. Isso é o dobro do tempo que dá pra zerar o jogo, e uma boa parte desse tempo foi gasto com grinding. Pra se ter uma ideia, isso é a mesma coisa de você ir na duração de Persona 2, que já é um jogo bem longo, e ir pra Persona 5, que é simplesmente um dos jogos mais longos da geração atual. Mas o que causa essa diferença tão forte entre opiniões? Por que o grind é uma coisa que tantas pessoas odeiam, mas outras amam? Surgiram várias respostas para essa pergunta, e entre elas essa. Algumas podem realmente só não gostar, mas outras simplesmente tiveram experiências com essa atividade, tiveram experiências horríveis, porque fizeram isso em jogos que realmente não favorecem grinding, ou que simplesmente têm grinding ruim. Bem-vindos ao canal Mostarda Preta, e hoje vamos fazer certas considerações a respeito de grinding, apresentando exemplos em que a gente considera algo divertido e exemplos em que ele é algo frustrante ou simplesmente horrível. Exemplo 1. Conteúdo amplo. A série Disgaea não tem tanto grind no jogo principal. Tá, é mentira, tem grind sim, o vídeo acaba por aqui mesmo. Mas aonde o bicho começa a pegar de verdade é no post-game. Disgaea é uma série de jogos com muito post-game. Alguns guias clamam que a história principal do jogo chega a ser apenas 5% do conteúdo deles. Então basicamente 95% do conteúdo do jogo é opcional, mas tá tudo atrás de paredes de grinding. Você pode visitar o conteúdo adicional quando você quiser. Normalmente o jogo deixa essas coisas bem de lado para você até a história principal acabar. Se você estava jogando Disgaea casualmente por causa da história, personagens engraçados ou seja lá o que for, pronto, você pode jogar o jogo aí e jogar, sei lá, Galvan? Se você quer jogar o máximo possível, bem... O lance é que, como tudo isso é post-game e basicamente não tem mais uma história principal para contar, não tem mais nenhum ritmo ou imersão a serem quebrados, e você pode gastar o seu tempo da maneira que você quiser, né? Tudo que te resta é gameplay. E bem, isso é o que grinding faz, te coloca em contato com o gameplay do jogo. Quer passar uma horinha por dia upando pra dungeon extra até que um dia você finalmente possa enfrentar ela? Ótimo! Quer passar a tarde inteira do seu final de semana igual um lunático que tá fazendo xixi numa garrafa só pra não ter que largar o jogo para ir no banheiro? Bem, eu não tô dizendo pra você fazer isso, mas se você quiser você pode. Quando você tá livre da sensação de objetivo maior que deve ser alcançado, o grind na sua cabeça deixa de ser um atraso frustrante, e sim só uma atividade qualquer, tão capaz de passar o tempo quanto ficar ouvindo música ou dar uma caminhadinha. Eventualmente os números vão ficar gigantes antes de você se dar conta se você continuar jogando. O gameplay do jogo é uma delícia, a ponto de que mesmo praticando coisas repetitivas, ele ainda te diverte. Mas isso é porque apesar da lenta sensação de progresso é constante. Sinceramente, dá pra colocar o nome do vídeo de Grinding não é inteiramente ruim por razões de Disgaea e fazer esse vídeo só sobre a série, porque ela tem vários elementos que a gente vai falar. Mas pelo menos da variedade eu vou falar de outras franquias também. Exemplo ruim 1. Grinding para limitar uma mecânica. Final Fantasy V é um dos melhores jogos da série, da era clássica. Em questão de gameplay, por causa do seu sistema de job. Ele funciona assim. Você pega uma entre as várias classes disponíveis do jogo
Joga com ela e depois de um certo tempo jogando com essa classe, você upa ela, desbloqueando algumas habilidades dela para usar enquanto você está jogando com outra classe, fazendo uma espécie de híbrido. É um sistema super intuitivo, super fácil, super versátil, tão versátil que você pode até quebrar o balanço do jogo dependendo do que você faz nele. Mas a Square não queria que os jogadores mais espertos, que varreriam tudo, tivessem uma experiência radicalmente diferente dos mais novatos, que passariam pelo jogo normalmente. Então o que eles fizeram? Colocaram todas as possibilidades em um muro de grinding, exceto contra os inimigos especiais. Você ganha entre 1 a 5 AP por batalha normalmente, que é o tipo XP da classe que você está usando. Isso é o bastante pelos primeiros níveis na maioria das classes, que existem de uns 10 para 50 AP, mais nos últimos níveis 200 AP, 300 AP, 400 AP, 999 AP para você upar. E as habilidades mais legais de cada classe normalmente estão atrás dos níveis mais altos. É praticamente impossível masterizar mais de 2 classes por personagem sem destruir completamente o pacing do jogo e ficar lutando repetidas vezes contra os mesmos inimigos o tempo inteiro. E para piorar, essa é a mecânica central do jogo, mas não tem quase nada para você fazer enquanto você passa o tédio para ficar upando classe. Tudo bem essa ser a única mecânica significativa para progressão, além de velho, level up e troca de equipamentos. Mas se for isso, pelo menos não coloque ela por trás de uma parede de grinding. Exemplo bom 2, Shin Megami Tensei Strange Journey. A série Megami Tensei é famosa pelo seu sistema de fusão de demônios. Através dele é difícil haver necessidade do jogador realmente grindar por níveis quando esbarra com uma dificuldade, pois basta ele fundir alguns demônios com as habilidades mais apropriadas para cada chefe ou área do jogo. Em SMT, o sistema de batalha é extremamente letal e dá enormes recompensas para quem explora as fraquezas dos inimigos, como turnos extras. Portanto, aqui ter uma gama ampla de skills é muito mais importante do que os seus status em si. Existem vários modos de conseguir um bom demônio para cada chefe. Você pode usar o Companion para chamar um demônio que você já teve e que seria bom nessa situação, começando o demônio para se unir a você conversando, ou utilizar a boa e velha fusão. Mas se você não se contenta com os bons demônios e quer ótimos demônios, aí são outros 500. Você vai ter que upar para poder fundir em demônios mais fortes, upar os demônios que você quer fundir para que eles ganhem as skills mais poderosas deles e poder repassar, e além disso fazer uma boa seleção de skills pelo demônio que você quer fundir. Ou seja, não dá para escapar, você vai ter que fazer um pouquinho de grinding. Um Shin Megami Tensei que utiliza muito bem o grinding é o Strange Journey. Nele, quando você upa os seus demônios, você ganha as sources dele, que contém skills relacionadas a eles. As sources são separadas nos demônios em si, o que significa que além de você poder repassar as habilidades desses demônios através da fusão, você também tem a source que muitas vezes tem skills ainda mais poderosas que o demônio que gerou ela, e você pode repassar para qualquer outro demônio que você fundir. Utilizando das sources dá para fazer um demônio realmente OP. Aí você registra esses demônios OPs no Companion para poder summonar eles de novo usando dinheiro no lugar de fusão. Sai e vai procurar uns inimigos especiais. Esses inimigos especiais não são encontrados aleatórios, normalmente mais complicados de derrotar, e eles aparecem no mapa. E é com eles que a magia acontece de verdade. Você vai, mata um, mata outro, mata mais um, mata vários desses caras facilmente porque você tá cheio de demônio foda, pois você soube utilizar bem as sources. E então você volta com os drops desses inimigos para a loja do jogo. Vende eles por uma fortuna, usa essa fortuna para invocar alguns dos seus últimos demônios mais fodas do Companion, funde os demônios novos super fodas que vão te dar uma source super foda quando parem, e você repete o processo de novo até cansar e avança na história muito rápido do nada. Porque você consegue varrer tudo que aparece na sua frente. Tá, mentira, porque você ainda tem que passar os mapas de Strange Journey que são complicados e confusos pra caralho. Vê que você tá com seus demônios que normalmente só seriam fundíveis umas 2 áreas adiante do jogo, e repete o processo e vai jogando o jogo assim, e meu Deus, 50 horas desse jogo e eu já tô na segunda metade dele, Jesus. O grind aqui é praticamente a sensação oposta do sistema de Final Fantasy V.
Você não precisa de grinding para poder explorar decentemente o sistema de fusão, mas se você quer exprimir toda a santa possibilidade dele, ficar fazendo uma série de demônios novos a cada meia hora de jogo e dominar o jogo completamente, você vai grindar. E vai gostar disso porque você tá sempre ficando mais forte de vários modos diferentes, ganhando nível, dinheiro, demônios novos, sources que futuramente serão bastante úteis, materiais para conseguir fazer itens novos, entre várias outras coisas. E tudo isso enquanto você batalha normalmente com os encontros, indo atrás dos inimigos especiais. É absurdo. Esse pai é o Shin Megami Tensei mais por grinding que existe. E para você progredir nele, você nem precisa assim, de tanto grinding. Exemplo ruim 2. Grinding que te faz explorar uma parte fraca dele. Vocês já tentaram jogar Persona 3 Portable no Maniac? Já perceberam que é quase uma experiência super interessante que te obriga a selecionar muito bem os membros da sua party, entender o sistema de fusões para criar as melhores personas, explorar as fraquezas dos inimigos o máximo que você puder, manusear o seu tempo livre do jogo da maneira mais eficiente possível e que no geral te instiga a ser bom em todos os aspectos do jogo? Pois é, Persona 3 Portable no Maniac foi quase essa experiência super interessante para alguns. Quase. O maior problema dessa dificuldade é que você precisa grindar no Tartarus. O Tartarus é a dungeon principal de Persona 3 e é o maior defeito do jogo, sinceramente. Ele é basicamente uma série de corredores infestados de inimigos gerados aleatoriamente. O problema dele é os pisos são muito parecidos uns com os outros, o que gera situações repetitivas e monótonas rapidamente. De vez em quando existem uns pisos especiais, mas eles não são nada demais. É fácil ficar de saco cheio só querer subir os pisos o mais rápido possível. Mas os corredores são super estreitos, então é meio difícil escapar de batalhas. A dificuldade dos chefes é bem alta e deixa as batalhas super interessantes, mas o preparo para elas se torna um tédio quando você tem que ficar visitando Tartarus para pegar personas medíocres através das cartinhas de tarô. Ir na Velvet Room para fundir elas em personas decentes, repetir o processo para poder conseguir outro persona decente e poder fundir uma boa e ver que você ainda precisa de alguns níveis para fundir um persona que seria perfeito para essa situação. Aí você leva horas para upar, porque no Maniac a experiência ganha por batalha é reduzida. Esse é sinceramente um dos artifícios mais idiotas para aumentar a dificuldade do jogo. Isso não aumenta de verdade a dificuldade dele, só aumenta o tempo que você precisa gastar upando em uma dungeon frustrante, te privando de ver logo outras partes mais interessantes do jogo, como as lutas contra os chefes, o progredir da história e a parte dos social links. Exemplo bom 3. O jogo te obriga a experimentar. Digital Devil Saga é um spin-off de Shin Megami Tensei. Meu Deus, essa lista tá repleta de Shin Megami Tensei. Fazer o que, pô? Tô dando exemplo, tá servindo de exemplo, a gente vai usar. É assim que funciona. Enfim, é um spin-off de Shin Megami Tensei que utiliza o sistema de mantra, que funciona assim. Em certos lugares do jogo você seleciona um mantra com várias skills a quais você vai desbloquear quando upar esse mantra utilizando o AP, que significa Atma Points, que é tipo o XP do mantra. Ao contrário de XP, existe um jeito bastante rápido de você conseguir Atma Points, que é devorando seus inimigos. Você tem que matar os seus inimigos com as skills de caça. A dificuldade é que essas skills causam dano miserável a menos que o inimigo esteja com medo. Um status que tem chance de ser infligido toda vez que esse inimigo é acertado pela fraqueza dele ou leva crítico. Então é só ficar acertando a fraqueza do inimigo que fica tudo bem. Não é isso? Não. Os encontros de Digital Devil Saga são feitos para te atrapalhar o máximo possível nessa tarefa. Utilizando, por exemplo, grupos de inimigos que são fracos a um gelo, mas no meio desse inimigo existe um que absorve gelo. Não dá pra você mandar um ataque de gelo em geral nesse caso, porque senão você vai perder o seu turno inteiro por causa do sistema do Press Turn. Para cada área você precisa desenvolver uma build de skills para poder causar medo efetivamente. O resultado disso é que você vai meio que ser obrigado a experimentar em cada área qual moveset dos personagens que você está usando consegue gerar medo no maior número possível de inimigos para poder devorar eles com as skills de caça. E você faz isso lutando contra os mesmos inimigos várias vezes, o que é, de certa forma, um grinding.
Exemplo ruim 3, a simples forçação de amizade. Vocês já jogaram o primeiro Dragon Quest? Ou Dragon Warrior, para quem chama assim? Se você é um fã apaixonado de JRPG, eu recomendo que você jogue. Vai ser uma experiência interessante descobrir as raízes do gênero, mas não vai ser necessariamente livre de frustração, porque esse jogo é um exemplo perfeito de que alguns jogos de RPG, especialmente os mais antigos, simplesmente forçam a amizade. O jogo te dá pouquíssima informação sobre seu objetivo, e na teoria te deixa livre para ir para onde você quiser logo de cara. Ele não tem uma progressão 100% linear. Isso é ótimo, na verdade Dark Souls se inicia assim. Você não tem bem pra onde ir no início e só vê a vastidão do mundo que se abriu diante de você. Isso aumenta muito o senso de aventura e de ação sobre o mundo do jogador. Mas os elogios sobre o jogo acabam por aqui. O jogo tem vários problemas e o maior deles é o grinding. Também como Dark Souls, o início do jogo pode te dar uma surra, pois apesar de tecnicamente você poder ir para qualquer lugar, na prática nós sabemos que não é bem assim. Certas áreas têm inimigos que nós simplesmente não estamos no nível de enfrentar ainda, mas Dark Souls faz assim. Há uma área que você ainda não é bom o suficiente para ir lá, mas existem outros caminhos claros para serem tentados. Aqui você não tem nenhuma dica. Tá, os NPCs às vezes dão dica, mas eles são super vagas. Não tem nenhuma dica de onde você deve ir, pois os caminhos são bem definidos. É tudo muito grande, tem lugares demais para se tentar, e a maioria deles vai te dar uma surra. E o pior de tudo é que às vezes a área te dá dando uma surra para onde você tem que ir. Ao contrário de Dark Souls, onde você sente que está indo na direção certa, pois os inimigos estão ficando mais difíceis. Mas ainda tem uma dificuldade sensata. Em Dragon Quest é uma área, tem slimes que você derrota em um hit. E na outra fantasmas para os quais você apanha super feio. A menos que você gaste uma hora matando os slimes na área anterior para conseguir dinheiro, para comprar as únicas armaduras e armas boas da loja da cidade mais próxima para ter uma chance de prosseguir. E é esse o esquema até o final do jogo. Ao contrário de Dark Souls, que te dá um mundo vasto, porém mais ou menos intuitivo de ser explorado, Dragon Quest dá um mundo vasto e confuso, onde você tem que ficar dando tiros no escuro para poder avançar no jogo para ter uma duração artificial. Eu sei que tem que dar um desconto, né? Porque tipo, Dragon Quest foi um fundador de um gênero inteiro. É claro que vai ser um jogo primitivo. Na verdade, dava até pra ser pior. Houveram momentos em que eu senti que o mundo realmente deu um sentimento de aventura em meio a tanta frustração. Igual a Dark Souls. A quantidade de frustração é bem maior no Dragon Quest. Essa comparação é idiota. E aí, todas as 5 pessoas que assistem o canal. Quase Natal aqui, finalmente voltando com conteúdo. E dessa vez com mais algumas ideias para conseguir ajudar a manter o conteúdo semanal. A partir dessa semana estaremos gravando gameplays que vamos tentar upar toda quarta. E os vídeos mais sérios que vão ser todo domingo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você tiver críticas ou sugestões, deixe no comentário. Muito obrigado. Até a próxima.